Crise política e econômica. O atual cenário brasileiro está tornando o futuro da economia do país incerto. Hoje, no Papo.com, nós trazemos o professor de economia da USP, Eliezer Diniz, para nos falar um pouco do panorama dessa crise e como ela pode afetar a população brasileira. Olá, Eliezer, bem-vindo. Olá, Vanessa, obrigado pelo convite seu e da sua equipe. Quais são as perspectivas para o Brasil no atual cenário econômico? Bom, Vanessa, o Brasil está passando por um momento muito difícil. Você teve a presidente Dilma reeleita recentemente. A presidente Dilma colocou uma série de coisas no seu programa eleitoral que realmente não se confirmaram e ela passou a ter uma agenda de ajuste econômico. O que isso significa? Ela vinha trazendo uma série de problemas na gestão econômica e ela não explicitou isso quando foi na época do programa eleitoral. O que ela precisa fazer e que ela não havia reconhecido antes? Ela tem que fazer ajustes tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Ela tem que fazer o seguinte, ela tem que ter um ajuste dos seus gastos públicos, contenção de gastos públicos, buscar mais eficiência por parte do aparato governamental. Ela tem que aumentar impostos, queira ou não, em algum montante pelo menos ela vai ter que fazer isso, apesar que a carga de impostos do brasileiro já é alta. Ela vai ter que ter uma gestão da política monetária pelo Banco Central com maior ainda competência do que está sendo feita até então. A época do Henrique Meirelles foi uma época muito boa, a época do Fernando Henrique também foi uma época boa em termos da gestão da política monetária. Você precisa retomar algumas coisas com relação a isso. E tudo isso para você administrar um pouco o curto prazo. Só que o governo Dilma tem um problema de diagnóstico que já vem da primeira gestão da Dilma. O que é? Você tem um problema de inflação rondando a economia e que já está um pouco se manifestando. O que isso vai provocar? Esse problema da inflação, ele vem um pouco de você fazer um diagnóstico errado de qual era o problema macroeconômico no primeiro governo Dilma. Eles achavam o seguinte, olha, a economia hoje está com um problema de falta de demanda. O que foi feito? Você diminuiu os impostos de várias áreas, vários setores, então você facilitou a compra de automóveis, você facilitou a compra de equipamentos de linha branca, você facilitou a compra de móveis e até mesmo reformas de construções, uma série de facilidades você fez. Tudo isso para quê? Para você aumentar a demanda agregada na economia. Só que, a meu ver, esse diagnóstico era errado, porque você chegou hoje em um ponto que a economia não consegue mais crescer. Você está basicamente no teto da capacidade instalada da economia. Você tem problemas de que você não pensou no longo prazo. Ou seja, se você tentar crescer o Brasil agora, você vai ter problemas que não vai ter energia para isso. Você está vendo que apagões rondam a economia brasileira hoje. Se você crescer um pouco, é bem provável que você tenha apagões a toda hora. Tá? Você tem problemas de gestão, no sentido que você até está construindo algumas hidrelétricas, está caminhando um pouco, mas faltou um planejamento para que elas fossem entregues antes. Falta muitas vezes um planejamento para que linhas de transmissão existam. Então, esse é o lado da energia em si. E você tem um problema de faltar um investimento para que a economia cresça. Estimular inovação tecnológica, fazer com que o país tenha competitividade no exterior. O que acontece? Quando você, de uma certa forma, você pensa, pelo menos tomando um exemplo, investimentos que a Petrobras fazia até antes da crise,
você exigia um percentual de conteúdo nacional nos produtos que ela comprava, coisas do tipo, você está tendo um pouco de protecionismo para a indústria nacional. O que a maioria dos economistas acha? Que isso faz com que a indústria não ganhe em produtividade e ela não consiga vender seus produtos no exterior. Somente quando as empresas brasileiras procurarem realmente competir no ambiente externo, vender seus produtos no fronte externo, é que você vai ter ganhos de produtividade. Então, ganhos de produtividade, investimento em capital físico e você buscar eficiência por parte do governo são coisas primordiais para você crescer. Bom, então, quais são as melhores opções de investimentos a longo prazo com essa crise da Petrobras? Com essa crise da Petrobras, você tem que o mercado de ações ficou bastante abalado. Aliás, uma das lições que os economistas têm é o seguinte: toda vez que você tem um problema na economia, quem sofre é o mercado de ações. Você tem que a Petrobras era um motor do investimento no Brasil. Era o maior investimento, digamos assim, a maior investidora no Brasil era a Petrobras, no sentido de investir em projetos, fazer o Brasil crescer. A Petrobras nem mesmo conseguiu entregar um balanço auditado. Isso é gravíssimo. O que vai acontecer? Isso vai fazer com que, em algum momento, ela não consiga captar investimentos no exterior, captar recursos no exterior, captar recursos no mercado financeiro. O mercado de ações sofre com isso? Sofre com isso, porque a Petrobras era grande ali. Bom, Eliezer, nós faremos uma pequena pausa, mas já nós voltamos. Não saiam daí. Estamos de volta com o Papo.com e o nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Eliezer Diniz. Agora, Eliezer, você pode nos contar um pouco mais sobre investimentos e poupanças? Como investir nesse atual cenário que nós estamos vendo? Bom, Vanessa, o investimento em poupança é um investimento que é apropriado para as pessoas que não têm grande cacife financeiro. Se uma pessoa não tem grandes valores para aplicar, recomenda-se, bom, invista-se na poupança. Então, é um investimento que, por outro lado, é um investimento garantido pelo governo, há uma série de garantias, pelo menos a poupança original concebida pelo governo tem uma série de garantias do governo. Se, por exemplo, há uma falência no banco, os poupadores vão ser os primeiros a receber esse dinheiro. Se há problemas, outros tipos de problema, os poupadores podem ter esse dinheiro de volta. Agora, a poupança tem um problema. Como é para pequenos investidores, ela não vai ter uma taxa de juros que seja uma taxa de juros tão compensadora. Às vezes, dependendo do contexto, ela nem vai conseguir repor a inflação. E que atitudes o governo deve tomar para manter a poupança como opção saudável? Bom, o governo ele tem que jogar no seguinte sentido: ter regras estáveis na economia. Eu não sei se você acompanhou, provavelmente acompanhou nas últimas semanas, houve um grande saque nas poupanças nesse mês que passou. E esse grande saque, um volume de retiradas muito maior do que as aplicações, ele foi reflexo do quê? De boatos de que a nova equipe econômica do governo iria promover um confisco na poupança. Tá? Aliás, confisco em todas as aplicações financeiras. Houve esse boato porque, na época do Fernando Collor, o ex-presidente, ele já fez um programa econômico, um ajuste econômico que foi baseado num confisco nas aplicações financeiras.
Com isso, houve receio por parte da população. Então, uma coisa para se preservar a poupança, ou a lição principal é você ter regras estáveis na economia. Você ter palavra no sentido, olha, as regras são essas, nós vamos comportar assim, não vai haver surpresas na economia, o ajuste vai ser feito dessa forma. Então, você ter transparência no que você anuncia para a população, você não voltar atrás, ter transparência nas regras que você fala para os empresários, que você fala para a população como um todo, é o primeiro passo, ou o passo principal para que a poupança e outros investimentos consigam permanecer sendo rentáveis ou permanecer sendo uma opção para o público. Então, existem outras opções de investimentos além da poupança? Normalmente, a poupança é um investimento para pequenos investidores. Se a pessoa está pensando no longo prazo, ela tem a opção assim, mais direta seria o mercado acionário. Só que o mercado acionário ele envolve risco. Então, você pode aplicar em algumas empresas, por exemplo, que são empresas mais conhecidas, e aplicar uma pequena quantidade das ações em empresas que são inovadoras e que podem dar muito certo e render muito, mas podem também dar errado. Então, você tem que ter um pouco, uma boa parte com um perfil conservador na sua aplicação e uma pequena parte arriscando. Assim, se você, por exemplo, se der errado uma aplicação de risco, você não vai perder muito. Mas se der certo uma aplicação de risco, você vai ganhar um bom montante aí. E hoje, como você vê o mercado de ações? O mercado de ações hoje... você sempre falou do mercado de ações, ou as pessoas sempre falaram do mercado de ações como sendo um mercado de longo prazo. Você não pode aplicar pensando que amanhã você vai ter um retorno. Então, a pessoa que vai aplicar hoje, ela tem que ter um horizonte, olha, eu vou deixar o dinheiro por 1, 2, 3, 5 anos. E nesse período, uma empresa que é boa, ela vai ter o seu retorno, não vai ter aqueles altos e baixos do mercado acionário. Mercado acionário, a pessoa que vai aplicar, ela tem que ter em mente o seguinte, ele pode ter oscilações muito grandes no curto prazo. Então, se a pessoa não souber esperar, ela vai vender a ação numa baixa e com isso vai perder dinheiro. É um mercado promissor? É um mercado promissor, mas você tem que olhar muito bem onde aplica. Há 2, 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ninguém imaginava que quem investisse na Petrobras iria perder dinheiro. Então, é por isso que você tem que olhar com muito cuidado aonde você vai aplicar e você tem que estar monitorando isso sempre para ver as notícias, o impacto disso no mercado, mas ter também uma visão de longo prazo. Você acha que hoje vale a pena investir no mercado acionário? Sim, sim. Mas eu acho o seguinte, você pode investir um pouco, por exemplo, em poupança, você pode investir um pouco em títulos do governo, por exemplo, Tesouro Direto, que você tem um retorno melhor do que a poupança, e você pode investir um pouco em ações. Há até outras alternativas de aplicação também. Só que outras alternativas de aplicação envolvem um risco muito maior. Você tem opções você pode ganhar muito dinheiro, mas pode perder muito dinheiro. Então, o que se recomenda? Perfil um pouco mais conservador. Guarde um pouco na poupança. Se você tiver um bom montante para aplicar, aplique um pouco no Tesouro Direto. E o volume nas ações um pouco menor, principalmente nas aplicações de risco. Você investindo um pouco em cada lugar, com certeza você não vai ter problemas no futuro. Se você concentrar seus investimentos em uma coisa só, você pode perder muito dinheiro. Bom, Eliezer, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Papo.com. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.